Seja bem-vindo a mais uma grande resolução do Enem 2025, questão de química orgânica, oxidação de álcool. Questão boa aqui, não é muito difícil, mas é uma questão que tem que ter um pouco de atenção para não perder esse tipo de questão, né? Tem que estar garantida na prova química orgânica. Ela vai dizer o seguinte para você, ó. Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula bordeneol, ou seja, um álcool aqui, ó, borneol. Um álcool secundário. O que é um álcool secundário? Significa que eu tenho uma hidroxila, que dá a função álcool aqui, essa hidroxila, que está ligado a um carbono secundário, um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então, nessa molécula aqui, se a gente for analisar, eu tenho aqui um carbono e aqui eu tenho um primeiro e um segundo carbono. Então, é isso que faz com que esse álcool seja secundário. Se a gente for escrever, eu posso ter um álcool primário, que é apenas um carbono ligado a um OH, ligado aqui hidrogênio, ligado a um hidrogênio, ligado ao hidrogênio. Isso aqui é um álcool primário. Agora aqui eu posso ter um álcool O secundário, que aí é um carbono que está ligado aqui a mais um outro carbono, tá? E que pode estar ligado ali a mais algum outro carbono, né? Aqui, por exemplo, a mais um outro carbono. E aí aqui eu vou ter o OH. Esse aqui, por exemplo, é um álcool primário, né? Aqui ele está ligado então a um CH3, aqui ele vai estar ligado, por exemplo, a um CH3. Então aqui, por exemplo, eu tenho um álcool primário e aqui eu tenho um álcool secundário. Eu estou escrevendo porque eu vou te explicar a oxidação de álcool aqui também com essas duas moléculas, né? Bom, a questão continua junto com você dizendo o seguinte: ele explicou que quando oxidado, o borneol, o que é oxidar? Oxidar, você pode pensar em dois contextos. Oxidar na química aqui é adicionar oxigênio na química orgânica. Isso é uma oxigenação, né? Assim como eu posso ter uma hidrogenação, que é adicionar hidrogênio. Oxidação é adicionar oxigênio, que é um elemento mais eletronegativo, e junto disso, acontece ao mesmo tempo, o processo de mudança de NOx. Então, oxidar é adicionar oxigênio e claramente o carbono ali vai mudar o seu NOx. Ele está aumentando o NOx dele, ele está oxidando. Retirar o oxigênio é reduzir, tá? Então, olha só. Oxidado, o bordenol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou aos alunos que identificassem o frasco. Então, a questão que ele pede de você é o seguinte: você olhar para essa molécula, você oxidar ela para chegar na molécula depois, e nesse caso aqui nós temos um álcool, ele quer que você transforme essa molécula, oxidando ela, transformando a função álcool em cetona, e depois você diga qual que é a forma molecular final. O frasco contendo cânfora apresenta qual forma molecular? Então vamos lá, qual que é a função cetona? A função cetona apresenta um carbono, né? Sempre a menor cetona é uma propanona, ou seja, com 3 carbonos, então carbono ligado a carbono ligado a carbono, e esse carbono central com o duplo O, certo? Então essa aqui é a função cetona, tá? É a menor cetona, ela vai ter sempre 3 carbonos. Nesse caso, você consegue visualizar aqui? 3 carbonos, esse carbono aqui, ele vai ser transformado na função cetona. Então você teria que pegar aqui, a forma mais simples de fazer essa questão seria simplesmente colocar uma dupla ligação aqui e deixar apenas o oxigênio. Pronto, transformei essa molécula em uma cetona. Perceba que antes ali, se a gente fosse analisar o carbono, você poderia calcular o NOx dele. O carbono ligado aqui a um oxigênio, esse é mais eletronegativo, esse aqui é positivo, ali é 0, 0. Ou seja, aqui o carbono ele vai assumir um NOx. Quando eu adiciono mais uma ligação, aqui vai ficar negativo, negativo, aqui ele vai ficar mais, mais. Então, olha só, antes esse carbono aqui, ele tinha um NOx mais 1 ou um NOx mais 0, ele vai aumentando de mais 1 para mais 2, para mais 3. O NOx do carbono vai aumentando quando eu vou adicionando oxigênio. Então, o NOx dele está variando. Isso também é oxidar, tem que saber esse conceito, tá? Bom, basicamente, a partir disso, eu já oxidei. Já deixei aqui com apenas um oxigênio. Adicionei uma ligação a mais, tá? Agora eu tenho que contar quantos carbonos eu vou ter, quantos hidrogênios eu vou ter e quantos oxigênios eu vou ficar. Então vamos lá, olha só, comece sempre pelos carbonos, é os vértices que a gente vai ter aqui. Então olha só, eu vou ter aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então aqui na minha molécula ela é uma
C10, tá? Muito cuidado, aqui não tem carbono, é uma molécula tridimensional. O texto deixa isso claro, que a molécula ela é tridimensional. Então, essa ligação, ela tá vindo até lá em cima. Aqui não tem carbono, nunca erre isso na prova. A questão tá te dizendo, é padrão de química orgânica. Então, aqui eu tenho 10 carbonos. Sabendo que é C10, eu já elimino duas alternativas. Já elimino a letra A e a letra B, é C10. Agora, eu vou contar a quantidade de hidrogênios que eu tenho. E aí o aluno tem que ter uma certa noção. Vamos lá, olha só. Aqui eu vou ter 3 hidrogênios, certo? Eu vou pintar aqui e vou desenhar aonde não tem, né? Então aqui eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Agora eu vou ter que olhar em relação aos carbonos, né? Que está aqui na minha molécula. Então esse carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio ali. Esse carbono faz 1, 2, 3. Então tem que ter um hidrogênio aqui para estabilizar ele. Tem que ter um hidrogênio. Esse outro carbono aqui, ele faz 1, 2 ligações. Então tá faltando 2 hidrogênios aqui. 1, 2 hidrogênios. É assim que faz questão de química orgânica, ó. 1, 2. Então tá faltando 2 hidrogênios aqui para estabilizar ele. Então assim que você visualiza quantos hidrogênios você vai ter na sua molécula. Ali eu tenho 3. Agora vamos lá, olhando para a próxima molécula. O do meio aqui tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Tá estabilizado. Esse aqui tá fazendo 1, 2, 3, 4. Opa, cliquei fora aqui. Aqui tá fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, tá estabilizado. Aqui tá fazendo 1, 2, tá faltando 2 hidrogênios aqui. Então, 1, 2 hidrogênios. Pronto. A partir disso é só contar quantos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui com mais 3, 10. 13, 16. 16 hidrogênios é o que eu consigo contar. C10H16. Vou para minha molécula e vejo, olhando para ela aqui, 18. Posso cortar, sobrou letra C e letra D. Agora, o oxigênio. O aluno tinha que saber que aqui eu só vou adicionar uma dupla ligação. Eu continuo tendo apenas um oxigênio na minha molécula. Não tem que adicionar um oxigênio a mais na cetona. Então eu fico com C10H16O. Ou seja, gabarito aqui vai ser letra C. Tá? Lembrar sempre da oxidação de álcool. Vamos fazer uma sequência aqui, para ver se você consegue dominar uma oxidação aqui de álcool. Oxidação de álcool primário. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho que variar o NOx aqui desse hidrogênio. Perceba aqui qual que é o NOx desse carbono, se você não sabe. Ó, olha só, como é que eu calculo o NOx? Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então o NOx desse carbono aqui, ele é simplesmente, mais com menos a menos, menos 2. Ele está no NOx aqui, ó, menos 2, esse carbono aqui, né? Então o NOx dele ali está negativo. Eu vou oxidando ele. O que é oxidar? Primeiramente, esse carbono ao ser oxidado, ele vai aqui adicionar, né? Eu vou ir tentando adicionar aqui oxigênio ou hidrogênio, ou seja, ao ser oxidado aqui, eu vou adicionar uma dupla ligação. Então, eu vou tentando fazer uma oxidação, né? Então, nesse processo aqui de oxidação, o álcool primário, ele vai ser transformado aqui, né, nesse processo de ligação, em um aldeído. Precisa adicionar uma dupla ligação. Então, para fazer uma dupla ligação, essa ligação daqui, ela vai se ligar para cá, e aí eu passo a ter essa seguinte molécula aqui, ó, carbono, tá? É meio que decorado, tá, galera? Carbono ligado a oxigênio, ligado a um hidrogênio, ligado aqui a um outro hidrogênio, por exemplo. Então aqui, olha só, eu tenho já um carbono que foi oxidado. O NOx dele aqui já mudou. Percebe que aqui ele tinha uma ligação com oxigênio, aqui ele passou a ter duas. Então aqui ele foi de álcool primário para um aldeído. Tem como oxidar? Tem. A próxima oxidação, o aldeído, ele é transformado em ácido carboxílico. Como é que eu faço? Aqui eu não consigo adicionar mais ligação. Então eu consigo ir lá e adicionar um oxigênio. Vou adicionar um oxigênio aqui. Então ele passa a ser carbono ligado a O, ligado a OH e continua ali, né, o radical, né? Então aqui, por exemplo, eu fui de aldeído para ácido carboxílico. Esse é o processo de oxidação de álcool que a gente vai fazendo. E aí eu consigo ir oxidando aqui, posso tentando até virar CO2 daqui a pouco, né? Que é a oxidação máxima ali, né? Virar CO2, ele já oxidou ao máximo, que é C ligado a O. Aqui eu não consigo mais, ó. C ligado a O, ligado a O, né? Aqui é o máximo de oxidação que eu consigo chegar, que é a molécula de CO2, que é resultado da combustão completa, entende? Então aqui, ó, o álcool vira aldeído, que vira ácido carboxílico. Isso é interessante até por causa da oxidação que aconteceu com a bebida do metanol. Perceba que aqui, o nome desse composto aqui, como tem um carbono só, é MET. Então, o metanol, quando ele é oxidado, ele vira metanaldeído.
E quando ele é oxidado, ele vai virar um ácido ali, né? Um ácido carboxílico, e tem apenas um carbono que é muito tóxico, né? Então aqui, por exemplo, é a oxidação do metanol. Já nessa questão aqui, é a oxidação de um álcool secundário. Por que secundário? Porque é um carbono ligado a um outro carbono ligado a outro carbono. E a oxidação de um álcool secundário, nesse caso aqui, vai formar pra gente uma acetona. Então o que acontece quando eu vou oxidar? Eu vou adicionar uma dupla ligação. Então vai ficar assim, ó, carbono ligado ali a carbono, que está ligado ali a mais um outro carbono, e aqui vai ficar duplo O, certo? E aqui eu vou continuar tendo ali H3, aqui eu vou continuar tendo H3. Essa mesma molécula aqui, ó, que está ligada ao oxigênio, eu só fiz ela assim, ligada ao oxigênio. Poderia ter escrito ela aqui também, não teria problema nenhum, tá? Dá na mesma coisa a geometria dela aqui, escrever dessa maneira, beleza? A oxidação, então, de álcool secundário forma pra gente uma acetona, a oxidação de álcool primário forma aldeído e depois ácido carboxílico. O gabarito dessa questão era a letra C. Espero que você tenha pegado e dominado. Deixa um like, eu vejo você na próxima.